Existem livros e quadrinhos que eles ficam com a gente, seja por uma frase legal, seja por uma escrita bonita, no caso de quadrinhos e mangás, talvez pela arte, mas tem algumas obras que elas ficam com a gente pelo desconforto que elas causam, por ter aquele trecho, por ter aquela mensagem, por ter aquilo que vai tocar numa parte do nosso âmago que dificilmente outra obra vai fazer. E uma obra que recentemente tem feito isso comigo é Punho de Ferro, Arma Viva. Eu li esse quadrinho aqui no ano passado e quase que todos os meses alguma coisa, algum ressentimento, alguma parada que acontece comigo me traz de volta para esse quadrinho aqui e me faz pensar em algumas coisas. E uma das coisas que eu penso com frequência é numa frase que tem aqui na última página de história desse quadrinho, que é um diálogo entre um vilão e um personagem que se chama Davos, e a frase em questão é a seguinte: de que servem as vestes dos gigantes a quem não tem suas medidas? Não há poder em potencial, porque potencial existe em todo homem. O poder real precisa ser aplicado. Cara, a primeira vez que eu li isso aqui, eu lembro que eu estava na praça próxima de casa aqui, e eu fechei o quadrinho até porque acaba a edição, e é uma pedrada, assim, tipo, foi uma mensagem que ela veio de encontro comigo de uma forma tão profunda que me deixou num limbo, assim, durante bastante tempo, porque eu sempre fui a pessoa que eu vi que eu tinha potencial. Várias pessoas falam comigo do meu potencial para fazer várias coisas, sabe? Ah, você tem potencial para isso, ah, você tem potencial legal para aquilo. E, cara, de verdade, agora no auge dos meus 30 e poucos anos de idade, eu posso te dizer que o potencial, ele não serve para nada, porque ele precisa ser aplicado, né? Então aqui, a frase ela é muito sábia quando ela diz que o poder real, ele tem que ser aplicado, porque o potencial, ele existe em qualquer pessoa. Pensa o seguinte, quando a gente fala de, sei lá, atletas de alta performance, pessoas que estão aí no mais alto nível das suas condições para alguma atividade. Vamos pegar uma área que eu gosto, fisiculturismo. Você pensa no Chris Bumstead, né, o Siban. O cara é imenso, ele tem a melhor qualidade muscular, a melhor densidade e tal. E aí, tipo, beleza, todo mundo pode falar que ele tem um potencial genético. Só que você pega as fotos desse maluco aí de quando ele era adolescente, velho, não era. Entendeu? Ele não era o que ele se tornou. E o que eu acho que é mais bizarro também, quando a gente para pensar, é que geralmente as pessoas elas gostam de diminuir o esforço que a gente tem para poder obter algum resultado em relação ao potencial que a gente tenha. Se o Chris Bumstead não tivesse feito nada com o potencial genético que ele não tinha se tornado 6 vezes Mr. Olímpia, tá ligado? Nunca, não teria acontecido, porque ele teve que se mover em relação àquilo. Peraí, Lucas, mas aí você tá dizendo pra mim então que o potencial ele importa, desde que você faça alguma coisa. Tecnicamente sim, tecnicamente não. Porque eu não sei vocês, mas diversas vezes pessoas falam comigo que eu tenho potencial para fazer coisas que eu nem quero fazer. Ah, você tem potencial para vender curso. Cara, eu sei lá, quero vender curso. Eu não quero fazer essa parada. Ah, você tem potencial muito legal para trabalhar em X área. Eu detesto X área, então eu não quero trabalhar com essa área. Às vezes as pessoas veem algum traço seu, alguma forma de falar, alguma coisa que você quer fazer e torna isso como se fosse o seu potencial, como se fosse algo que você está destinado a fazer, mas não é de fato que você está destinado. Você só tem uma inclinação de alguma outra habilidade que você tenha. Porque o que eu tenho desmistificado na minha cabeça ultimamente é que você tem potencial para fazer qualquer coisa que você quiser, desde que seja humana. Porque pensa comigo, beleza, nem todo mundo vai ser o Chris Bumstead. Nem todo mundo vai ser o ápice da genética, vai ser o melhor ali dentro daquela área que escolheu. Mas todo mundo consegue. E uma coisa que eu tenho percebido é que durante toda a minha adolescência, né, o início da minha juventude ali, falavam comigo que eu tinha uma genética potencial para ser uma pessoa gorda. Porque a minha família toda tem uma questão um pouco mais... Tipo, na minha família não tem ninguém que é fit, sacou? Não tem ninguém que é trincado, não tem ninguém que tem uma vida saudável, assim. E isso sempre ressoou muito comigo porque eu aceitava isso como se fosse algo do meu potencial. Até eu começar o meu processo de emagrecimento, e agora com já quase 30 quilos a menos, eu vi que, tipo, não, mano. Era só uma questão de mim mesmo. Era uma questão de eu escolher fazer aquilo. E no momento em que eu não optei por fazer aquilo, nos momentos em que eu aceitei que aquele era o meu destino, cara, eu me tornei aquilo ali mesmo. Então não é que o meu potencial me levou para algum lugar, foi a minha escolha que levou para aquele lugar. Então assim, como disse aqui na frase, né, do que serve as vestes dos gigantes para quem não tem essas medidas, sacou? E geralmente, quando alguém fala de potencial, eles fazem isso, né? É como se pegasse uma armação, uma armadura muito grande e colocasse, ó, você cabe nisso aí, mas como é que você vai fazer para poder chegar nisso aí? Você não tem as medidas daquilo, então não adianta. O potencial, ele é uma medida que é dada a você de um futuro que ele pode ser que nunca exista, sacou? Porque
sei lá, é só uma hipótese. E hipótese pode ser qualquer uma, tem que ser provado. Então, assim, o que esse quadrinho pega em mim, o que ele fala comigo, o que ele me deixa reflexivo sempre é que, tipo, mano, dane-se o seu potencial, tá ligado? O que importa é o que você quer fazer com a sua vida. Porque você pode não chegar a ser o melhor daquilo que você escolheu fazer, mas definitivamente você vai ser melhor do que você é hoje.